Olá, para você que nos acompanha, está no ar mais uma entrevista do Repórter MT. A convidada de hoje é a médica otorrino Daniela Aguiar. Daniela, seja muito bem-vinda ao Repórter MT. Muito obrigada, Karine. Foi uma gentileza o convite e é uma alegria estar aqui. E vamos falar sobre um assunto que, inclusive, me envolvo nele, que é a questão do uso de piercings no rosto. Seja na boca, seja na orelha, seja na sobrancelha também. E quais os riscos que isso pode trazer para as pessoas. Não só no ponto de infecções que podem ser causadas na hora da perfuração, mas posteriormente também. Doutora, com relação a isso, os alertas que nós devemos ter em relação ao uso de piercings no rosto. Quais os riscos que esses acessórios podem causar especificamente nessa região da face nas pessoas? Existe alguma preocupação quanto ao uso no rosto, ao invés do uso em outras partes do corpo? Não, os cuidados que a utilização do piercing demanda, eles são gerais. São necessários os cuidados como para qualquer... Acaba que a fixação do piercing não deixa de ser um procedimento cirúrgico, porque ela vai agredir, fazendo uma perfuração na pele, ela tende a abrir espaço para entrada de micro-organismos e desenvolvimento de processos infecciosos. Então, assim, o que muda, determinadas regiões do corpo tem mais vascularização, tem menos vascularização, e isso pode mudar o comportamento de alguma possível complicação. Não são frequentes as complicações por piercing, mas isso pode acontecer como qualquer outro procedimento que a pessoa se submeta. Sim. A senhora falou da questão de vascularização, citando essa região do rosto, só para ficar mais fácil do público entender qual lugar é mais vascularizado, qual que é menos e também qual a diferença de riscos para os lugares mais vascularizados e para os menos. Bom, tem algumas complicações específicas em relação à área escolhida para fixação do piercing. A região de língua é uma região muito vascularizada. Então, sendo dentro da boca, que também é uma região com a flora bacteriana muito rica, é muito comum ocorrer algum processo infeccioso. E isso pode gerar complicações graves, se essa infecção não for tratada de imediato. Complicações como infiltração de assoalho de boca, esse processo ele pode evoluir para a região mandibular, região cervical, e sendo na região de pescoço, pode estreitar a via aérea, levando uma urgência respiratória. Então, esses são casos graves que eventualmente podem evoluir para óbito. Sim. Mas não é frequente. Mas o alerta é importante ser divulgado. Já, e outras complicações também da questão da boca, da língua, muitas vezes o piercing ele pode levar a alterações na dificuldade de higienização bucal, e a pessoa começar a desenvolver gengivites, periodontites. O próprio piercing ele pode traumatizar a dente, a estrutura dentária, pode ter aumento de salivação, muitas vezes alteração na mastigação e na deglutição, pode levar até processos de desnutrição. E muitas vezes também alterações na motricidade da fala. A pessoa começa a ter dificuldade para falar. Então, assim, em relação a piercings de língua, geralmente as complicações mais frequentes são essas, que não são complicações graves. Agora, já a região de nariz, região de orelha, são regiões que têm um tecido... a estrutura é formada principalmente por cartilagem. E ao contrário da língua, que é uma região muito vascularizada, a cartilagem ela tem muito baixa vascularização. E isso pode, mediante a qualquer possível complicação no ato de colocar o piercing, dificultar a chegada das células de defesa, favorecendo a progressão desse processo. E também, na necessidade de uso de uma terapêutica específica, dificultar a chegada de antibióticos nessa região, dificultando muito uma terapêutica adequada. A orelha pode sofrer deformidades graves, gerando... Tem pessoas que podem até chegar a perder parte
do pavilhão auricular por conta de complicações com piercing. Caramba, doutora. E assim, além dessa questão das infecções que podem ocorrer por conta desse piercing, esses acessórios eles também podem provocar o surgimento de alergias ou então serem mais... As alergias que a pessoa já tem podem ser motivadas por conta desses piercings? Na maior parte das vezes, essas são complicações menores. Irritação local, processos alérgicos, dolorimento. Em relação às alergias, geralmente ocorre devido ao próprio material do piercing. Mas isso pode acontecer e o tratamento é tratamento local, com tratamento local ou sistêmico, com terapêutica específica e também a remoção do piercing. Mas processos alérgicos também podem acontecer. Podem acontecer. A senhora comentou, no caso da vascularização da boca, da língua, que pode causar uma série de problemas ali, principalmente o piercing que é na língua, porque tem os piercings que são nos lábios, né? Que também estão propensos a infecções, porque ali tem passagem de alimento, acúmulo de bactérias, mas os que são na língua especificamente, eles podem causar dificuldade da pessoa se alimentar? Independente do tamanho, a senhora comentou que a pessoa pode ter problemas com relação a emagrecimento, Sim. né? Isso pode acontecer de fato com esse piercing alocado na língua? Pode acontecer. E se estiver acontecendo e tiver muita significância, a pessoa de fato não adaptar, tem que ser feita a remoção. Ela não pode continuar com piercing, não. Atrapalhando, né? Doutora, uma curiosidade. Eu imagino a gente já vê, acompanha, né? Muitas crianças, quando engolem moeda, essas coisas, como que é feito o processo de remoção. No caso da pessoa que tem piercing no nariz, aqueles piercings específicos que tem aquelas bolinhas, né? Tem a bolinha para prender do lado de fora e uma para prender do lado de dentro. A pessoa que aspira esse piercing, ou seja... respira, tá soltando a bolinha, acabou entrando para dentro ali do organismo. Como é que é feita a retirada, a remoção dessa bolinha depois que ela é aspirada? Essa é uma complicação que pode acontecer e muitas das vezes não tem um desfecho muito favorável. Sim. Se a aspiração ocorreu e o corpo estranho, o piercing, ficou dentro da cavidade nasal, dentro no consultório mesmo do otorrino é possível a gente fazer a remoção. Só que isso é uma urgência otorrinolaringológica, uma urgência médica, porque esse piercing ele pode se mover para a parte posterior do nariz e para a garganta, e aí na garganta ele tem 2 caminhos a seguir. Se for para a via digestiva é tranquilo, porque aí vai ser eliminado. Agora, se ele pegar o trato aéreo, entrar na traqueia, isso daí é perigosíssimo. Então, pode levar a uma insuficiência respiratória aguda, desenvolvimento de broncopneumonias e demanda uma intervenção imediata. Isso pode levar ao óbito também. Sim, e nesses casos que vai para a via respiratória, no caso, chega aos pulmões, diríamos assim, é feito cirurgia, tem que ser encaminhado diretamente para o centro cirúrgico. Em primeiro lugar, a avaliação é feita no intuito de identificar o ponto, a localização, onde que esse piercing está. A gente pode fazer isso através de videonasolaringoscopia e através de broncoscopia também. Se tiver na árvore traqueobrônquica, muitas vezes é possível fazer a remoção com endoscópica, mas sob anestesia geral, no centro cirúrgico. E muitas vezes essa retirada não é possível, e é onde ocorrem as graves complicações, como broncopneumonias, sepse, enfim, inúmeros outros problemas aí. Chegar até um desfecho nada esperado, que é o óbito do paciente. Certo, doutora. A gente comentou que esses piercings podem causar as inflamações, alterações até mesmo estéticas, caso aquela inflamação não seja cuidada corretamente, ou seja, nas regiões de cartilagem, que aí é mais difícil de fazer esse tratamento. Mas assim, eles também, os piercings no caso, eles também podem atrapalhar a questão de sensibilidade olfativa, auditiva ou do paladar?
Por exemplo, um piercing na orelha pode atrapalhar a pessoa a escutar normalmente o que ela escuta? Pode ter alguma complicação nesse sentido? No nariz, mesma coisa, e na boca, mesma coisa? Não, em relação à parte de sensibilidade, não gera perda de audição. Também não atrapalha em nada a questão do olfato, Sim. a fixação dos piercings, a não ser que de forma indireta. Se esse piercing for um foco de infecção e a pessoa passar a desenvolver um quadro de rinite crônica, isso sim, mas é como um efeito secundário, não direto. E na língua, mais a questão mesmo de motricidade, não de percepção de paladar, não. Tá certo. Geralmente não acontece. Certo, doutora. E encaminhando para o fim da nossa entrevista, já falando agora sobre a questão da perfuração, na escolha dos profissionais, nos locais onde é feita essa perfuração. A pessoa que vai colocar o piercing, se aquele acessório, a agulha, o que estiver sendo utilizado no momento não tiver devidamente, corretamente esterilizado, isso pode facilitar com que essa pessoa seja contaminada pelo vírus do HIV, por exemplo, ou da hepatite B nesses casos? Sim, isso é importantíssima essa observação, porque a pessoa, quando ela decide colocar o piercing, é muito importante ela escolher de forma adequada o local, ter confiança no profissional, ser um profissional habilitado, um profissional que segue todos os critérios, como eu comentei há pouco. Não deixa de ser um procedimento cirúrgico. Sim. Então ele tem que seguir todos os critérios em relação à antisepsia de materiais. Os materiais têm que estar devidamente esterilizados. Porque além dos transtornos locais, como as complicações locais da fixação, a gente pode ter complicações como contaminação, como você falou, pelo vírus da HIV, hepatite B, hepatite C. E a pessoa vai adquirir um transtorno que vai comprometer muitas vezes a vida dela para sempre. Então, a escolha do profissional, não só também a escolha do profissional, do método, mas os próprios cuidados da pessoa também. Porque muitas vezes o processo infeccioso ele ocorre na implantação, mas ele pode ocorrer depois também, pela falta de higienização e de tratamento adequado no local da ferida. Então, e assim, ficar de mensagem. Além da escolha do profissional adequado, da higienização adequada no pós-operatório, na pós-fixação do piercing, fazer qualquer mínimo sinal de complicação, ficar alerta a isso e não ficar protelando na procura de ajuda. Tem que procurar um médico para tentar resolver aquilo ali de forma mais rápida possível. Certo, doutora. Aproveitando que a gente comentou sobre essa questão da perfuração, dos problemas, dos sinais que podem acontecer. Quando a pessoa fez a perfuração, existem os sinais mais comuns que ela tem que ficar um pouco atenta, um pouco mais alerta de que aquilo ali pode causar um problema maior futuramente? Quais os sinais que ela tem que acompanhar depois que ela fez essa perfuração, assim, os mais evidentes? O processo de cicatrização, ele varia muito de local para local em relação a tempo. Agora, os sinais de complicação são hiperemia, a região fica avermelhada, bem avermelhada, inchaço, dolorimento e às vezes eventualmente formação de pus também. Esses daí são os sintomas que a pessoa tem que ficar mais alerta. E por último, doutora, existem pessoas que são menos indicadas a colocar o piercing? Dá pra gente citar alguns casos? Por exemplo, existem doenças que podem impedir uma pessoa de colocar esse piercing? Ou não necessariamente impede, mas é melhor evitar? Não, é perfeita essa observação, porque como tem se tornado um procedimento muito comum, principalmente entre os jovens, é importante que a pessoa saiba que ela tem que ter uma saúde que favoreça aquele procedimento. Uma pessoa tem que ter a parte metabólica equilibrada, um diabético descompensado é contraindicada a fixação de piercing. Pessoas que façam uso de anticoagulantes, eles podem ter um sangramento além do esperado no pós-procedimento. Pessoas também que
apresentem discrasias sanguíneas, problemas que são discrasias, são problemas na própria coagulação mesmo. Problemas para pacientes com pessoas que apresentam imunodeficiência também. Sim. Então, assim, são situações que a pessoa tem que pensar 2 vezes, porque às vezes um desejo ali de colocar um adorno pode se tornar um problema grande na vida da pessoa. E outra coisa que a gente não falou também é em relação às deformidades cicatriciais mesmo. Muitas vezes aquele procedimento ele não está sujeito a ter uma cicatrização totalmente adequada. A pessoa pode ter uma tendência a ter formação de cicatrizes hipertróficas, formação de queloides, que são que ao invés da pessoa ganhar uma beleza, digamos assim, com o uso do piercing, ela vai tornar a situação esteticamente muito desfavorável. Perfeito, doutora. Queria te agradecer pela presença aqui no Repórter MT, por ter deixado esse alerta, esses esclarecimentos também, pra gente ter um pouco mais de atenção. O meu já está bem cicatrizado, porque faz um tempinho já, mas é importante para quem está nos assistindo que fique atento, procure um especialista se necessário, para evitar ter problemas maiores, quando na verdade o intuito era ter um adorno estético ali para se sentir mais feliz ou mais realizado com o próprio corpo. Perfeito. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de conversar sobre esses hábitos, né, que hoje em dia os jovens têm feito com tanta frequência. Foi um prazer, obrigada pela confiança e pela gentileza do convite. Obrigada, doutora. E assim chegamos ao fim de mais uma entrevista no Repórter MT. Esses e outros conteúdos você confere no site repórtermt.com. Até a próxima!